aula 32, e agora entramos no nosso estudo do Novo Testamento. Então é a terceira parte do nosso estudo. A primeira parte foram as primeiras aulas em que nós demos uma introdução geral sobre as Escrituras, né? Como ela foi escrita, quando foi escrita, as línguas que foram usadas, o material que foi usado, enfim, as primeiras aulas aí do nosso curso. Depois nós já entramos no Antigo Testamento, dividimos ele em duas partes, a parte da introdução, né, Gênesis 1 a 11, e depois nós entramos na parte da aliança, a partir do Gênesis 12, a aliança da promessa, a aliança da lei, a aliança do reino. No finalzinho vimos sobre o período interbíblico. Então agora chegamos no Novo Testamento, e o nosso estudo no Novo Testamento, ele vai se dividir em duas partes. Então nós vamos ver primeiro a respeito de Jesus, e depois nós vamos ver sobre a igreja. Falando do ambiente, o que eu chamo de ambiente? As condições ou a situação política, social, econômica, religiosa, no tempo do nascimento de Jesus. De certa maneira, a gente já viu isso nas 2, 3 últimas lições do Antigo Testamento. O período interbíblico foi o período em que esse cenário se desenvolveu, né? Do ponto de vista político, econômico, social, a gente viu o helenismo, né? A cultura helênica, praticamente presente em todos os locais ali do mundo conhecido, mundo mais populoso. E o Império Romano agora como o último império mundial, que passa então a dominar todo o mundo, isso algumas décadas antes do nascimento de Jesus. E é esse ambiente que nós entramos no Novo Testamento. Quanto à religião judaica, nós vimos também, né, as seitas lá da religiosidade judaica, presentes aqui no tempo de Jesus, né? Os fariseus, os saduceus, os essênios e etc. Mas vamos dar aqui uma recordada. Já vimos esse gráfico que é a família aí herodiana. Quando Jesus nasce, Herodes o Grande é o rei de toda aquela região ali da Palestina. Ele morre depois que Jesus nasce, logo depois, né? Nós temos ali na narrativa de Mateus isso. E então o território da Palestina é dividida para os seus filhos, né? Ficam os seus filhos governando essas regiões. Tá? Já vou mostrar um mapa, mas antes de mostrar o mapa, esse gráfico aqui mostra o imperador. Quando Jesus nasceu era o César Augusto. Então ele foi imperador do ano 27 antes de Cristo até o ano 14 depois de Cristo. Só lembrando, a possível data do nascimento de Jesus é entre 6 e 4 antes de Cristo. A morte de Jesus, ela é calculada mais ou menos entre o ano 27 e 30. Se ele nasceu 6 anos antes dele mesmo, né, antes de Cristo, ele morreu aproximadamente com 33 anos, né? É o que as informações que nós temos lá dos pais apostólicos lá. Então isso vai dar mais ou menos o ano 27. Se ele nasceu mais perto do ano 4 antes de Cristo, então
a morte dele seria mais ou menos no ano 30. Então, o batismo de Jesus, ele foi ano 26, 27, por aí. Quando Jesus morre, o imperador já era outro. Então, aqui é Tibério, né? Tibério, ele vai ser imperador do ano 14, agora aqui nós já estamos, aqui já é a era cristã, é o tempo que nós vivemos. Então, a partir de agora, eu não vou precisar ficar falando antes de Cristo, depois de Cristo, né? Se eu não mencionar antes de Cristo ou depois de Cristo, nós estamos se referindo à nossa era agora, certo? Então, o imperador era Tibério, tá? Esse mapa, ele mostra como é que ficou dividida a Palestina depois da morte de Herodes o Grande, tá? O Herodes o Grande, ele era rei sobre toda essa região aqui, né? Então aqui é a região da Palestina, mas aqui em cima é a Síria, né? Aqui é o Rio Jordão. Aqui ao norte nós temos a região da Galileia. O Herodes Antipas ficou aqui, né, nessa tetrarquia, que vai chamar. Essa região mais ao sul ficou uma outra tetrarquia, né? Na época da morte de Jesus, não era nenhum dos Herodes que governava essa região, mas era Pôncio Pilatos. Tá? Estou lembrando. A região de Decápolis, ou 10 cidades, né? Aqui. E essa outra região aqui, mais ao norte, que foi uma outra tetrarquia, tá? Lembrando que os judeus, então, eles residiam nessa região aqui da Galileia, e nessa região mais ao sul aqui, região da Judéia. Para ir da Galileia para a Judéia, então, passavam por Samaria, ali habitavam os samaritanos, né? A gente tem no Novo Testamento menções que não eram um povo judeu. Então, essa é a divisão que ficou aí com a morte do Herodes o Grande. Muito bem, então esse era o ambiente, né? Então não mudou muito do antigo, do que nós já vimos. A única mudança é que Herodes o Grande morreu, então aquela região ela ficou dividida por setores, tá? Isso aí. Falando sobre o nascimento de Jesus, então, primeira consideração importante é a respeito do dogma da encarnação, ou o dogma da concepção virginal de Cristo. Normalmente se fala nascimento virginal de Cristo. Então há quem diga que o mais correto seria a concepção virginal de Cristo, mas os dois acabam significando a mesma coisa, né? Maria concebeu e a concepção dela não foi natural, e não teve relações até o nascimento de Jesus, né? Então também o nascimento dele foi na condição dela de virgem, tá? Esse relato nós temos no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e no Evangelho de Lucas, capítulo 1. O Evangelho de Marcos e o Evangelho de João, eles não narram, né, esses detalhes do nascimento de Jesus Cristo. Então, algumas considerações. Com baixa expectativa de vida, os casamentos aconteciam muito cedo, tá? Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida naquele tempo era próxima aos 50 anos, até menos do que isso. Então as pessoas, quando a gente fala expectativa de vida, é uma estatística, né? Hoje a estatística diz que a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 72, 73, se não me engano. A estatística ela pega os dados de uma população, né? Então no Brasil nós estamos nessa média
aí em torno de 70 e poucos anos. Isso não quer dizer então que no tempo de Jesus todo mundo morria com 40 e poucos anos, 50 anos o sujeito morria, né? Mas era a expectativa de vida. Então as pessoas tinham ciência disso, de que poucas chegariam à velhice e que elas precisavam então começar a vida cedo, né? Formar uma família cedo, começar a trabalhar cedo, porque não muito tempo depois ficariam doentes, né? Morreriam de alguma doença ou de alguma guerra. Então as pessoas casavam cedo, né? Provavelmente Maria deveria ter entre seus 13 e 14 anos, né? O tempo que as mulheres passavam a ser férteis, né? Quando elas então entravam na puberdade. No noivado, os noivos firmavam seu compromisso na presença de testemunhas e passavam a ser considerados marido e mulher, mas continuavam morando separados com suas respectivas famílias, enquanto não se casavam. Então essa era a condição de Maria e José, né? Eles tinham esse compromisso. Então esse compromisso era levado muito a sério, né? É como se já tivessem casados, mas ainda não, né? Mas embora já houvesse esse compromisso, eles não moravam juntos, eles não tinham relações, tá? Mantinham-se separados. Essa era a condição de Maria e José quando então ela engravidou. Enquanto noivos ainda, portanto, sem terem tido relação carnal, o anjo anuncia a gravidez de Maria e lhe diz para lhe dar o nome de Jesus, que significa Javé salva, ou Jeová salva, que vem lá de Josué, né? no hebraico. Então foi nessa condição de noivos, né? Ou desposados, que o anjo aparece para Maria, também para José, anunciando a gravidez, tá? Então esses detalhes, Mateus 1, 18 a 25, Lucas 1, 26 a 37. José, ele era da tribo de Judá, isso a gente vê que vai ser muito importante. Ele foi então o progenitor segundo a lei. Por que segundo a lei? Ele foi pai legítimo, mas não o pai biológico, tá? Então, segundo a lei, Jesus era filho legítimo de José, e José é da tribo de Judá, Jesus também, então, descende da tribo de Judá. Maria, a mãe biológica, isso é importante, né? Considerar, depois a gente vê o porquê. A concepção foi, e aqui é importante, né, considerar isso, exclusiva pelo Espírito Santo. Por isso que aqui, está lá o dogma da encarnação. Dogma são aquelas doutrinas bíblicas que não têm uma explicação natural. Então, a ressurreição é um dogma, a trindade é um dogma, a criação do nada, né, é um dogma, a criação do ser humano. Deus faz ali, né, do pó da terra, o ser humano sopra o fôlego de vida, é um dogma. Assim também o nascimento de Jesus é um dogma, a morte dele como o Salvador, né, morrendo pelos nossos pecados, é um dogma, a ressurreição dele é um dogma, a nossa ressurreição é um dogma, a nossa regeneração, quando o Espírito Santo vem habitar nas nossas vidas, é um dogma. Por quê? Nós explicamos a partir da revelação. Na verdade, nós chegamos assim, a Bíblia diz isso, certo?
Não há outra maneira de falar da encarnação de Jesus e desses outros dogmas, se não for a partir do que a Escritura revela. Eu não tenho como apresentar uma outra explicação. Não tem como, a ciência não fornece, a razão humana, ela não tem informações, e nunca terá informações, que possam nos explicar o nascimento de Jesus, se não for o que está escrito na revelação, certo? Então, são aquelas doutrinas que compõem o dogma cristão, tá? Então, a concepção de Jesus, ela foi exclusiva pelo Espírito Santo. Então, Jesus, ele não foi gerado da maneira que os outros bilhões ou trilhões de seres humanos que já existiram desde Adão foram gerados, tá? E esse é o único caso, né? A concepção dela foi então sobrenatural. Mas o processo a concepção foi sobrenatural, mas a gravidez, Maria, ela gerou a Jesus, como uma mulher gera uma criança. Então, nessa condição, Jesus teve a natureza divina, ou tem, a natureza divina, e a natureza humana plenamente adequadas à sua condição de salvador da humanidade. Então veja, a dupla natureza de Jesus também é um dogma. Quando a gente entrar ali na história da igreja, a gente não tem e nem poderá ver tudo, porque são quase 2000 anos de história, ou até a reforma, 1500 anos de história, mas certamente nós vamos ver sobre os primeiros concílios. E esses primeiros concílios, eles trataram 2 dogmas, foram fundamentais para a sã doutrina da igreja, referente a 2 dogmas, a trindade e a dupla natureza de Jesus. Então foram discussões trinitárias e cristológicas, porque muitas heresias surgiram atacando essas 2 coisas, Uma das principais foi o arianismo. O arianismo, ele afirmava que Jesus, ele foi criado. Ele não era Deus como o Pai. Ele foi... Então, o concílio de Niceia, depois referendado lá pelo concílio de Constantinopla, é que vai afirmar isso. Então, hoje a gente tem, a trindade é um Deus, 3 pessoas, E Jesus é eterno, Jesus é Deus, eterno. O que foi gerado ele foi encarnado, tá? Muito bem, então Jesus também é o único ser que tem a dupla natureza, Deus e homem. Isso é importante porque nós, quando aceitamos Jesus e somos regenerados, não nos tornamos semideuses. Embora eu seja chamado também de filho de Deus, e Jesus também é filho de Deus, mas há uma condição diferente. Jesus é filho de Deus no sentido literal, no sentido da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou filho de Deus no sentido da adoção, Romanos 8, e, além disso, a natureza de Jesus é uma natureza divina. Ele é Deus como o Pai, mesma substância. Eu não sou Deus como o Pai, eu sou um ser humano. A minha natureza humana, a qual eu tenho ela desde que fui gerado, é a minha natureza humana. O que acontece é que todos os seres humanos,
quando somos gerados numa natureza corrompida e escrava do pecado, condenada à morte. A regeneração é quando então nós somos libertos dessa escravidão, porque somos perdoados, justificados, e como tal nós somos regenerados e salvos. Essa é a nova vida que nós temos, né? Mas essa nova vida não nos faz deuses ou semideuses. Ela nos dá a libertação do pecado e condições de vida eterna. Jesus, na condição de plenamente Deus e plenamente homem, se qualifica para ser então o Messias, Salvador. Porque na condição de Deus, ele é santo, ele não tem pecado, ele não foi gerado no pecado. Na condição humana, ele nos representa. No Antigo Testamento, todo o ritual de purificação dos pecados envolvia o sacrifício de um animal, o derramamento de sangue, mas aquilo, né, é ensinado lá em Hebreus, prefigurava a obra de Cristo, porque nenhum sangue de animal poderia pagar, né, pelo meu. Não poderia sacrificar um animal e aquele sangue pagar a minha dívida. Aquele perdão antes de Cristo era um perdão prefigurado no sacrifício de Cristo. Hoje a gente não precisa mais sacrificar animais, né, derramar sangue, porque o sangue já foi derramado, o sangue que realmente Deus aceitou, o sangue de Jesus. E diz o autor a Hebreus que Jesus entrou não no santuário terreno, mas ele entrou no santuário celestial, na presença de Deus, e apresentou ali, né, o seu sacrifício uma vez por todas. Então não precisa haver esse contínuo. E Cristo não precisa ser sacrificado continuamente. Isso também explica por que nós não chamamos a nossa reunião para adorar, louvar a Deus de missa, porque missa significa sacrifício. Toda missa é como se Cristo estivesse sendo sacrificado. Os reformadores entenderam que esse nome não procedia, porque o sacrifício ele foi feito uma única vez, e basta esse sacrifício, né? Por isso chamamos de culto, que agora nós adoramos, nós celebramos o sacrifício que foi feito. Então, na condição humana, Jesus nos representa. Também na condição humana, ele foi considerado filho de Davi, porque para ser o Messias, ele precisaria se enquadrar nessa condição. A gente vai ver a genealogia de Jesus, né? Ele é filho de Davi. Aí a gente volta na aliança da promessa, né? Lembra a aliança da promessa que foi feita a Davi? 2 Samuel 7, se eu não me engano, que Jesus fala para Davi, olha, sempre, né, haverá um rei no trono, né, no meu trono para sempre, tal, tudo aquilo já prefigurando Jesus. Nós temos trazido sermões a respeito da monarquia dos israelitas, e o que a gente tem visto, com algumas exceções de bons reis, que boa parte deles foram reis que levaram o povo à idolatria, à imoralidade. Então, a promessa de Deus a Davi não poderia estar firmada em cima de um ser humano. Aliás, o próprio filho de Davi já deu demonstrações disso, né? Salomão, que recebeu toda a herança de Davi, de temor, de obediência, e enquanto ele começou o seu reinado seguindo os passos do seu pai, ótimo, né? Mas
assim como a guerra, a pobreza é uma grande tentação para a fé, assim também a riqueza, a prosperidade é uma grande tentação para a fé. E no caso de Salomão, ele não foi tentado porque estava sendo ameaçado por inimigos, como foram os demais. Naquele tempo ninguém ousava se meter com ele, mas ele foi tentado pela vaidade do seu próprio coração, porque a prosperidade, ela desperta isso nas pessoas, a cobiça, né? E a cobiça levou ele à idolatria e às outras coisas mais. A ocasião de nascimento, então aí nós temos esse relato no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 1 a 7, então diz lá que no tempo do imperador César Augusto, que a gente viu que ele vai ser imperador até o ano 14, então quando Jesus nasce ele é o imperador, por ocasião do primeiro recenseamento, quando Quirino governa a Síria, está lá no versículo 2, estando a nação judaica sob o reinado de Herodes o Grande, já vimos isso, Jesus nasceu de acordo com as profecias em Belém, da Judéia. Então Miqueias capítulo 5, versículo 2, tem essa profecia, que seria na cidade de Belém, e também já falamos isso em outra aula, né? Como que tudo ocasionou que bem naquele momento, né? Bem na hora que Jesus nasce, e é justamente naquela hora, esse casal, que não eram moradores de Belém, eles moravam em Nazaré, na região da Galileia, estavam naquela cidade, né? Então não é obra do acaso, da sorte, mas é a escritura sagrada se cumprindo. Essa informação de Lucas é importante, porque ela situa o nascimento de Jesus na história, é uma informação histórica. Aliás, Lucas, a gente sabe, ele tinha uma mentalidade científica, e ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos, né, justamente como um narrador de uma história. Então ele está situando quando que as coisas aconteceram. Isso é muito importante, e foi muito importante para os primeiros cristãos, inclusive na defesa da fé, né? De mostrar esses acontecimentos dentro da história. Então, como já falamos, deve ter sido entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo. A diferença entre o nascimento real de Jesus e o ano 0, eu pus 0 entre aspas, porque não existe ano 0, né? Existe o ano 1 antes de Cristo e o ano 1 depois de Cristo, mas o ano 0 seria o marco 0, tá? Então essa diferença do calendário cristão se deve a um erro de datação, quando no ano 532 o Papa Justiniano encarregou o monge Dionísio Exíguo a reformular o calendário, tá? Então apenas para informação, se você colocar lá na internet Dionísio Exíguo, vai aparecer lá bastante informações sobre como o processo aconteceu, né? E explica aí esses erros de data e a dificuldade que a gente tem de datar algumas coisas. Inclusive, eu esqueci de mostrar naquele gráfico anterior, a morte de Jesus deve ter acontecido no dia 25 de março. Por que deve ter acontecido no dia 25 de março? Há uma citação no livro de Agostinho, Cidade de Deus, em que ele faz um levantamento histórico do Império Romano, e mostrando como que a cidade terrena, que é Roma, ou Império Romano,
se separa, né, e não é a mesma cidade celestial que os cristãos vivem, ele coloca lá que Jesus morreu no dia 25 de março. Então, uma informação que ele tinha, mas ele não cita a fonte. É uma tradição que ele recebeu. Agostinho, ele já está no final do quarto século, início do quinto século. Então, já tinha passado bastante tempo, mas ele tem essa informação. Então, o nascimento de Jesus possivelmente aconteceu na primavera e não no inverno. Tá? Então, a data de 25 de dezembro passa a ser dia de festejo do nascimento de Jesus no ano 336. Quer dizer, mais de 300 anos depois é que se coloca essa data como uma data de nascimento de Jesus. Supõe-se que a data escolhida é porque marca o solstício de inverno no hemisfério norte, dia em que a duração da noite é maior que o dia. Então nós temos aí o solstício, e tem um outro nome quando é na outra metade do ano. Por exemplo, agora nós estamos vivendo num tempo que o dia dura mais que a noite, né? Então, se você acordar às 5 horas da manhã, já está clareando, e já está escurecendo praticamente 7 horas da noite. Mas no inverno é o contrário. No inverno a noite dura mais que o dia. Então, o dia 25 de dezembro é quando há uma mudança nessa duração do dia em relação à noite. Tá? Antigamente as pessoas elas dependiam muito mais de olhar para o céu para definir as estações do que nós hoje. Hoje a gente olha no Google, hoje no celular, né? Lua nova, lua cheia. Aliás, a gente nem sabe mais, nem usa mais informações, com exceção de quem talvez trabalhe aí em alguns setores da economia, mas para nós às vezes nem passa um mês, a gente nem sabe se é lua nova ou lua cheia, né? Mas antigamente isso eram informações que as pessoas levavam bastante em consideração, e elas tinham essa noção, e essa data era considerada o dia que o sol renasce, começa o inverno, aqui começa o verão, tá? Bom, isso tem a ver lá com Jesus é a luz do mundo, né? Mas tem uma outra informação também. Era o dia em que no paganismo romano se comemorava o Sol Invicto, que era o principal deus lá dos soldados romanos. Então, quando a gente entrar lá no período pós-apostólico, nós vamos trazer mais informações, mas essa data, 25 de dezembro, já era uma data em que se comemorava um deus pagão, o Sol Invicto. Enfim, resumidamente, 25 de dezembro não é o dia que nasceu Jesus, tá? Porque provavelmente ele nasceu na primavera e não no inverno, como 25 de dezembro é inverno, lá naquela região, né? Pelo menos na região da Europa. É uma data simbólica. Sol Invicto, do latim Sol Invictus, foi o deus Sol oficial do Império Romano, e um patrono de soldados, né? Então, em 25 de dezembro do ano de 274 depois de Cristo, o imperador romano Aureliano tornou um culto oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais, tá? Então, foi no ano 274, né, que esse imperador aí, não está o nome dele aí, Aureliano, estabeleceu que 25 de dezembro é o dia do Sol Invicto. E no ano 336 nós já estamos naquele momento em que o cristianismo está se oficializando, né, como a religião oficial do Império. Então, usa essa data. Vamos falar aqui da genealogia, a gente termina. Existem duas narrativas de genealogias, Mateus 1, de 1 a 17, e Lucas 3, 23 a 38.
Segundo Eusébio de Cesareia, Eusébio ele escreve um livro chamado História Eclesiástica no ano 311, então 300 anos depois. É pouco tempo depois, né? São 300 anos, mas são pouco tempo depois, em relação ao que nós estamos hoje, tá? Esse livro, História Eclesiástica, você encontra para comprar, está em tradução em português. A Paulus edita esse livro, tá? Ele traz bastante informações sobre, desde o nascimento de Jesus até esse período aí que ele está vivendo, né? Início do quarto século. Então, segundo Eusébio de Cesareia, em Israel, os nomes das gerações eram computadas segundo a natureza ou segundo a lei. Então, havia duas maneiras de você computar a genealogia: segundo a natureza ou segundo a lei. Segundo a natureza, pela sucessão das filiações carnais, certo? Então, a questão é a seguinte: o pai biológico é o fulano, tá? Segundo a lei, quando alguém gerava filhos sob o nome de um irmão falecido, sem filhos. Então a gente tem isso lá no Antigo Testamento, né? Eu tenho um irmão, meu irmão morreu e deixou a viúva, e ele morreu sem filhos, não deu tempo, sei lá, aconteceu alguma coisa, bom, razões porque não se gerou algum filho. Nesse caso, o irmão do falecido, ele tomava a mulher, a viúva, né, a mulher do seu irmão falecido, e gerava filho com ela. O filho dela não seria filho dele, mas filho do irmão. Por que isso? Questão de herança, porque a terra de Israel pertencia ao povo. Deus deu por herança às tribos, lembra lá? Nós vimos isso lá no livro de Josué, foi dividido. Então a sua família está aqui, recebeu essa porção de terra, é sua herança, essa terra é herança. No momento de pobreza, você poderia vender aquela terra até o ano do jubileu. No ano do jubileu ela voltava, porque a terra foi dada por herança ao Senhor, né? Bom, o sujeito morreu sem filhos, então como é que fica agora a família dele, a descendência dele, né? O outro irmão gerava filhos com a esposa dele, para que o nome do irmão continuasse e houvesse herança para ele, tá? Então essa é a genealogia segundo a lei. Bom, essa informação traz Eusébio. Ele está querendo dizer, essa informação é dele. Pouco tempo depois, ele vai dizer que essa informação que ele recebeu foi consultando os primeiros pais apostólicos, tá? Que foram os sucessores dos apóstolos. Então a genealogia de Mateus enfatiza a realeza de Jesus na linhagem de José. O evangelista Lucas, com ênfase na sua humanidade, interessa-se pela sua ascendência humana, tá? Então, por isso que você vai ler as duas genealogias e elas têm alguns nomes diferentes. A genealogia de Maria e a genealogia de José, tá? Você, mais uma vez, se encontra na internet, aqui, o site aqui, né? Vai subindo aqui, vai vindo aqui, vem aqui, né? Você já vê que aqui, Salomão, a genealogia de José segue a genealogia dos reis. Olha lá, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Acasias, Joás, Amazias, todos aqui foram reis, Ezequias, Manassés, todos aqui foram reis. Amon. Então essa aqui é a linhagem dos reis. Aqui já vem por uma outra linhagem. E a explicação que Eusébio apresenta naquele livro a diferença é que uma genealogia considera o lado
de Jesus humano, a outra está preocupada em mostrar que Jesus, ele vem da linhagem real, com base nessa questão de filhos, né, por lei, filho natural. Sim, os dois são da linhagem de Davi, tá? Os dois, e os dois são da tribo de Judá, né? Abraão, Isaac, Jacó, Judá, tá? Então, claro, porque, né, Davi, ele é da tribo de Judá, tanto Maria como José é da tribo de Judá. Ah, mas se José não foi o pai biológico, qual era a importância? Podia ser de qualquer tribo, podia ser até de qualquer povo, né? Mas veja, o pai legítimo de Jesus é José. Então as pessoas perguntavam, Jesus é filho de quem? Filho de José. José é da tribo de Judá, né? Porque a estrutura social e familiar, ela era patriarcal. Então, por isso que os homens são mencionados, né? Com poucas exceções, você tem menções a mulheres. Então, Jesus, né, da tribo de Judá, né? Bom, semana que vem a gente continua aí falando mais coisas do nascimento de Jesus. Próxima aula, então, continuamos nesse assunto.